Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar dos senhores vereadores. Adailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecida Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves presente, Edmilson Marcelo Afonso, Edivaldo Souza Araújo, Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, Valdeci de Jesus Oliveira e Valdecir Alves Pereira. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 15ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa em 13 de maio de 2014, às 15h13. Eu solicito, vereador John Leno, pode ser John Leno, né? Para que proceda a invocação divina em proteção aos trabalhos da casa. Querido Pai, querido Deus, nos abençoe nessa tarde, nessa sessão. E aqui o que nós discutamos e seja para o bem do nosso município, que assim seja. Amém. Agradecer a presença do presidente da Liga de Futebol, Delei, o bispo também presente, fazendo parte, acompanhando os trabalhos do legislativo desta cidade. Quero cumprimentar também os internautas que em casa estão trabalhando e assistindo a sessão. Agradecer a presença da Guarda Municipal em nosso plenário. Muito obrigado à Guarda Municipal. Eu quero convidar o vereador Zaca para fazer parte da mesa, auxiliar os trabalhos aqui na composição da mesa. O expediente é composto de alguns itens e eu gostaria de fazer a leitura do primeiro item. Leitura é de 54 expedientes do Poder Executivo e 4 expedientes diversos, que estão relacionados na pauta eletrônica distribuída aos senhores vereadores em plenário. O item 2, aprovação da ata 18/2014, da 14ª sessão ordinária de 6 de maio de 2014. E esta ata está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se levantem. A ata está aprovada. Gostaria também de agradecer a presença do secretário de Habitação, Raimundo Chico Raimundo, né, que esteve presente aqui nesta casa, esclarecendo algumas dúvidas de alguns dos vereadores, e nós agradecemos aí a presença do secretário. O item 3 é leitura e proposituras apresentadas. Eu peço ao segundo secretário que faça a leitura. Projeto de Lei 61/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 347.600. Leitura de expediente acessório à matéria legislativa. Ofício GP 642/2014, datado em 7 de maio de 2014, que comunica o veto total ao autógrafo 36/2014, referente ao projeto de lei de número 199/2013, de autoria da vereadora Clemilda Pereira, que dispõe sobre o uso de espaços públicos ou de publicidade para campanhas educativas de divulgação do Ligue 180, para denúncias de violência contra a mulher, de iniciativa parlamentar, por entendê-lo inconstitucional. Ofício GP 643/2014, datado em 7 de maio de 2014, que comunica o veto total ao autógrafo 38/2014, referente ao projeto de lei de número 22/2014, de autoria do vereador José Nazareno Gomes, que dispõe sobre a denominação da praça localizada na Rua Pérola, Jardim Santa Esmeralda, no município de Hortolândia, por entendê-lo contrário ao interesse público. Ofício GP número 646 de 2014, datado em 7 de maio de 2014, que comunica o veto total ao autógrafo 34/2014, referente ao projeto de lei número 18/2014, de autoria do vereador Adailton Sá dos Santos, que dispõe sobre o transporte de animais domésticos no serviço público municipal de transporte coletivo de passageiros, no município de Hortolândia, por entendê-lo inconstitucional. O
O item 4, foram apresentadas 29 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias. O item 5, leitura, discussão e votação de 20 requerimentos e 5 indicações, do qual eu peço ao secretário Zaca que inicie a leitura dos requerimentos do Valdeci de Jesus. Requerimento 322/2014, requer informações sobre a pavimentação asfáltica no bairro Parque Peron. Requerimento 323/2014, requer informações sobre a construção de creches e escolas na região do Jardim Novo Ângulo. Requerimento número 324, requer informações sobre a reforma no antigo viaduto do Jardim Sumarezinho. Requerimento número 325, que requer informações sobre o programa Bolsa Creche no município de Hortolândia. Requerimento número 326, requer informações sobre a pavimentação asfáltica no bairro Chacras Remar. Todos os requerimentos são de autoria do vereador Valdeci de Jesus. Os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, o autor, o vereador Valdeci de Jesus. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora Mida, é com muita satisfação que eu venho aqui fazer uso da tribuna. São diversos requerimentos de minha autoria que eu apresento nessa sessão, mas eu destaco um requerimento muito importante, que na realidade é importante para a cidade de Hortolândia, que é onde esse requerimento eu faço diversas indagações a respeito de escola, creche no nosso município. Tanto faz creche ou escola municipal e também no âmbito escola estadual. É de muita importância essa discussão para casa. Inclusive, na nossa casa a gente tem professores aqui que dão aula, tanto faz na rede municipal como na rede estadual. Essa discussão faça necessário diversas dificuldades que às vezes os pais se encontram na Bolsa Creche, na escola municipal e muitas nas escolas estadual, falta de vagas. Então, viu, vereador John Lene, colega aqui da casa, eu acho que até para discussão melhor com a sociedade, e propõe, né, você que é o presidente da comissão, para a gente fazer audiência pública aqui da educação nessa casa e que as pessoas possam vir participar dessa audiência pública. Eu tive a oportunidade e recebi no meu gabinete algumas prestadoras de serviço conveniadas com a prefeitura da Bolsa Creche, que recebe alunos, pago pela prefeitura e atende o município, do qual muitas donas de escola estão no desespero, que quer fechar as portas, que não consegue atender os alunos devido ao repasse de verba que é inferior. Elas estão perdendo dinheiro com isso, na realidade não está conseguindo atender os alunos que sim o município repassa para elas. Estão pagando para poder trabalhar, elas vão fechar a porta, então vai ficar muito difícil, às vezes, para o próprio município atender. Por isso que eu vejo... Você me concede uma parte? Sim, concede sim, vereador. Quero parabenizá-lo pela propositura, vereador, e dizer, não sei se para contribuir com a fala de Vossa Excelência ou não, mas o programa Bolsa Creche ele se estende já há muitos anos no município. Um programa que era para ser provisório, está parecendo a época da CPMF, né? É por 1 ano e ficou 10. O que precisa de fato e de direito é construir creche na cidade de Hortolândia. O governo do Estado de São Paulo assinou 3 convênios com o município, propondo a implantação de 3 creches no município, gerando 350 vagas cada um, o que ultrapassa 1.000 vagas de creches para criança de 0 a 3 anos de idade, e o município ainda não dispôs das 3 áreas suficientemente para poder implantar as creches, dentro do prazo proposto pelo próprio governo do Estado. Mas agora, a do Novo Cambuí está saindo e 2 propostas que também já está em processo de licitação lá para o Jardim São Jorge. Mas, só para contribuir com a fala de Vossa Excelência, um programa que era provisório já se estende aí há pelo menos 9 anos no município de Hortolândia, o que é lamentável. Obrigado, vereador Ananias, inclusive professor. Essa discussão ela é muito importante,
porque esse vereador traz uma preocupação, esse convênio com a Bolsa Creche, né, porque a partir que a Bolsa Creche não atender esses alunos mais, não receber esses alunos mais do município, a minha preocupação, além da lista de espera, aonde os alunos vão ser atendidos. Então, é muito importante, viu, nobre vereador John Lene, que a gente convoca a audiência pública, e não só o município, e faz com que o Estado também venha e participe, porque também a gente tem muita demanda nas escolas estaduais do nosso município. Os requerimentos continuam a discussão. Com a palavra, presidente. Palavra ao vereador Zaca. Senhor presidente, nobre vereadora Mida, nobres vereadores, queria parabenizar o vereador Valdeci de Jesus pelas proposituras, e pode contar com meu voto já, vereador, né, pela relevância das proposituras. Também quero me ater ao requerimento que fala sobre a construção de creches e escolas na região do Jardim Novo Ângulo, que vem sendo muito requisitada, né, infelizmente, né, em meados de 86, se o Estado tivesse preocupado com a nossa educação, em vez de construir presídios lá, provavelmente hoje nós teríamos áreas lá para fazer escolas. Infelizmente não temos, e agora estamos penando para isso. Mas quero também ressaltar o bom trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Educação no intuito de resolver esses problemas. Também tive a oportunidade de ser recebido por diretores, e uma, inclusive, já encerrou suas atividades lá no Jardim Amanda, com o programa Bolsa Creche, que é provisório, né, que a gente sabe que até 2016 só que nós temos esse programa para ser implantado. Depois ele deixa, porque o aluno que está no Bolsa Creche, para o governo federal, ele é considerado um aluno de escola privada e não pública, apesar de vir da escola pública, porque nós ainda não temos creches suficientes. Mas vale ressaltar, né, que a gente faça essa audiência pública mesmo na área de educação, que a gente possa colaborar para que essas creches consigam ser construídas o mais breve possível, seja elas lá no São Jorge, aqui no Nova Alvorada também tem a previsão de construção de uma creche também, no Novo Cambuí, para que a gente possa atender as nossas crianças, né? Por mais que a gente saiba, né, da boa intenção, né, de tratar as nossas crianças que as diretoras têm, né, do Bolsa Creche, mas é a obrigação do município fazer com esse atendimento. Então, né, eu espero que a gente possa, né, da maneira mais breve possível, atender as nossas crianças com as nossas creches. Né, e aí, assim, a gente realmente possa fazer uma padronização de toda a educação, né, da educação pública, né, e aí a gente entende, eu sempre fui um defensor, até que a gente conseguisse, infelizmente não podemos, estender a educação até o 9º ano para as nossas crianças, porque a gente vê a diferença das escolas municipais para as escolas estaduais, é muito grande. Ainda assim, né, precisamos melhorar, sempre precisamos melhorar, né, mas entendo eu, né, que a gente pode atender um número maior de crianças, a gente conseguir fazer a construção dessas creches. Gostaria também de falar sobre a pavimentação asfáltica no bairro Chacras Reimark, que Vossa Excelência também colocou aqui, né, que também fui procurado por moradores lá, tive a oportunidade de acompanhar junto lá, sei que o vereador Zezé também vem acompanhando, né, que a gente possa realmente fazer que essa pavimentação asfáltica aconteça. São um dos poucos bairros que naquela região que ainda não tem asfalto. Agora está terminando de passar a rede de esgoto, lá que a Sabesp está conseguindo. Então, agora, o próximo passo é essa pavimentação. Esperamos, então, que a Prefeitura, e aí espero que no requerimento de Vossa Excelência tenha, né, o mais breve possível, um prazo para que a gente possa atender esse bairro também. Requerimentos continuam em discussão. Com a palavra, o vereador John Lennon. Senhor presidente, nobres pares, vereadora Mida, os internautas em casa, muito boa tarde. Gostaria de parabenizar aí o Vossa Excelência, o vereador Valdeci de Jesus, pelas proposituras, pelos requerimentos, mas falar especialmente sobre o requerimento 325, que pauta sobre a questão da educação no município de Hortolândia, e que Vossa Excelência coloca muito bem sobre a questão das creches e também das escolas estaduais. Eu já, inclusive, encaminhei um requerimento ao secretário de Habitação, solicitando, inclusive, informações acerca das construções
do Minha Casa Minha Vida, se a secretaria, se a prefeitura faz análise de impacto quando ela vai construir prédios e casas nesses bairros, porque o impacto que gera com saúde, com escolas, e Vossa Excelência tem razão quando fala sobre isso, porque está aqui o vereador Ananias, nós já encaminhamos um ofício junto à secretária de Educação, inclusive solicitando aí a possibilidade de verificar a questão de um terreno para construção de escolas estaduais. Vossa Excelência tem problema lá no Nova América, no Amanda nós temos problema também. Temos aqui o nosso companheiro vereador Jair e a vereadora Mida, que compõem a Comissão de Educação, ver com o presidente Aparecido Meirinha a questão legal para a convocação, então, da audiência, presidente, a possibilidade, os trâmites legais para a realização, mas me coloca à disposição, junto com a comissão, junto com os demais membros, para a realização dessa audiência o quanto antes para discutir esse tema tão relevante para a cidade de Hortolândia. É isso, muito obrigado. Requerimentos continuam em discussão. Havendo vereadores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores. Eu gostaria de consultar o autor do requerimento se autoriza essa presidência está citando conjuntamente pela importância dos documentos. Peço à secretaria que passe os documentos para assinaturas. Requerimento 332/2014, que requer informações sobre as obras de pavimentação asfáltica no bairro Jardim Boa Esperança. Requerimento 333/2014, que requer informações sobre a pavimentação da rua Sebastião Lázaro da Silva. Ambos documentos de autoria do novo vereador Jair Padovani. Requerimentos estão em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários, que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 329/2014, que requer informações sobre a implantação de bebedouros nas novas quadras poliesportivas. Requerimento número 339/2014, requer informações sobre contratação de fiscais para o município. Ambos os requerimentos são da autoria do vereador Nego. Requerimentos estão em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento 334/2014, que requer informações sobre a instalação de semáforo à rotatória em frente ao Instituto Adventista de São Paulo. Esse documento é de autoria do novo vereador Meirinha. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir por Vossa Excelência se é possível assinar esse documento junto com Vossa Excelência, que é de grande relevância ali na região do parque. O requerimento está à disposição de todos os pares. Peço à secretaria que passe documentos para assinaturas. Requerimento número 335/2014, requer informações sobre o controle de mosquito da dengue em terrenos fechados particulares. Requerimento número 340, que requer informações sobre a área localizada no Novo Cambuí. Ambos os requerimentos são de autoria do vereador Zezé. Os requerimentos estão em discussão. Palavra, presidente. Palavra ao autor, o vereador Zezé. Senhor presidente, nobres pares, eu mandei confeccionar esses dois requerimentos, o 335 e o 340, todos de grande relevância, e um fala do controle do mosquito da dengue. Qual que é a nossa preocupação? Com certeza a preocupação dessa casa. Os terrenos fechados, terreno baldio, casa abandonada, fechada, de que forma temos que agir? Porque no meu bairro, por exemplo, em volta da minha casa, eu vi vários terrenos que eu até identifiquei e fiz documento mandando para a Secretaria de Saúde. Também, em diversos bairros da cidade, tem muito terreno baldio, e esses terrenos, muitas das vezes, estão murados, fechado, portão com cadeado. Então, eu não sei qual o procedimento que a Secretaria tem tomado para isso, porque a gente nota-se que aonde as pessoas estão com dengue, você vai ao entorno das moradias, em torno das casas, tem terreno baldio.
tem casa abandonada. Então, precisamos tomar alguma medida, assim como Campinas fez. Campinas também adotou lá um critério de abrir, chegar lá e cortar o cadeado, entrar para dentro e ir lá e fazer realmente o trabalho. E multar também aqueles que realmente deixam seus terrenos cheios de mato, com entulho e tudo mais. É necessário que a gente faça esse trabalho. E eu vejo que a cidade inteira está dessa forma. Ontem eu notei o trabalho do pessoal, né, do combate à dengue, inclusive no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Até quero parabenizar, né, a nossa secretária Paula Nista pelo trabalho que vem fazendo aí no combate. Mas eu quero ressaltar essas questões do terreno baldio, das casas abandonadas, fechadas, esse empreendimento que tem por aí, que os donos às vezes nem moram na cidade e deixam essas mazelas aqui para o nosso povo. Então, esse é o questionamento que eu venho fazer, até porque é de grande importância, que mexe com a saúde do nosso povo. O outro requerimento é o requerimento 340, senhor presidente. Requer informações sobre a área localizada no Novo Cambuí. E eu digo que estou fazendo aí uma triagem sobre as áreas de preservação ambiental. Estou fazendo, vereador, por quê? Não adianta a gente falar que a área de preservação ambiental, se a gente também não fizer a nossa parte e cuidar, obedecer a legislação vigente, obedecendo o código, inclusive, que protege a questão dos mananciais, do meio ambiente. As pessoas, às vezes, jogam os galhos de árvore seca, cortam, joga lá, põe em fogo. Eu notei que lá, realmente, no Novo Cambuí, roçaram, e agora o mato está seco. Se não houver o fechamento daquela área, o que vai acontecer? Vai pôr fogo, daqui a pouco queimou toda a vegetação. Eu denunciei isso há 4 anos atrás, eu denunciei lá no Jardim Ricardo. E hoje quem passa lá e vê aquela vegetação, ao lado da Estevão Máquinas ali, a metade está um arvoredo, coisa mais bonita. A outra parte eles tinham roçado e as arvorezinhas estavam pequenas. E eu falei para eles ir lá fazer o chamado acero, né? Para que não acontecesse o fogo. Uma semana depois, não cuidaram, queimou. Hoje nós temos uma parte lá que não tem vegetação nenhuma. Então, esse cuidado, ainda mais agora com essa seca, se faz necessário. Então, a gente vê essa área do Novo Cambuí, eu até não sei se tem algum projeto para aquela área, mas é uma das áreas no qual eu mapeei na cidade. E estou correndo todas as áreas de preservação para que a gente possa realmente cuidar, inclusive obedecendo, né? Obedecendo a lei. Né? Nós temos que cuidar obedecendo os códigos de proteção do meio ambiente. Então, isso eu vejo com grande preocupação. E se a gente não fizer isso, cada vez mais a nossa cidade vai ficando mais quente e nós vamos entrar realmente num viés que não é o da preservação. Então, eu faço aqui essa leitura desse requerimento, pedindo a aprovação dos nobres pares e o cuidado para que a gente possa ter aí um parque bonito, né? E de grande preservação para a nossa cidade, que com certeza os moradores daquela região ali, é um bosque que nós temos na cidade, é coisa mais linda, mas se a gente não cuidar, inclusive fizeram um replantio, muito, muito bonito, inclusive o replantio que fizeram lá, de árvores importantes que eu vi que o meio ambiente fez, mas se a gente não fizer a cerca e não cuidar daquele ambiente lá, com certeza nós vamos ter grandes problemas para o futuro. Muito obrigado ao senhor presidente e aos nobres pares que me ouviu. Requerimentos continuam em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Queria consultar o autor do requerimento, principalmente o 340, onde se trata da questão da mata ali no Cambuí. Solicitar de Vossa Excelência se todos os vereadores possam assinar conjuntamente, porque é de grande relevância a questão ali daquela matinha que tem ali. Então, vereador, não sei se Vossa Excelência permite que nós assinamos conjuntamente com Vossa Excelência. Está à disposição de todos os nobres pares. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário sobre a possibilidade de cancelamento da sessão solene marcada para o dia 23/5
para entrega de título de cidadão ao secretário de Estado, Jurandir Fernandes, presidente da MTU, Joaquim, de autoria minha, do vereador Padovani e do vereador Mercadão. Haja vista que, no mesmo dia, no mesmo horário, a Prefeitura convoca uma audiência pública. Tamanha a importância da audiência pública, entendo que o tempo será exíguo, muito curto, para poder entregar o título na mesma data, no mesmo horário. Vossa Excelência já tem uma segunda data? Ou... Não, só mesmo o cancelamento da sessão solene. Coloco em discussão e votação os vereadores que concordam com a solicitação do vereador e autor do pedido da solenidade da sessão solene. Então, a sessão está suspensa, então, por 2 minutos, para que nós possamos discutir essa questão, né? Senhores vereadores, vamos reiniciar os trabalhos. Afirmando aqui, a gente vê que todos os vereadores estão presentes, então dispensa ao secretário fazer a chamada. Foi levantada uma questão pelo vereador Ananias, né? Oi? Pelo João Pereira, o vereador João Pereira, na suspensão da sessão solene do dia 23/5, no qual pediu a presença dos demais vereadores, e eu vou colocar essa suspensão em votação. Os vereadores que concordam com a suspensão da sessão do dia 23/5, do horário das 19 horas, continuam como estão, os contrários se levantem. Então, foi aprovada a suspensão da sessão solene do dia 23/5. E continua ativa a audiência pública para o dia 23/5, às 19 horas. Requerimento 330/2014, que requer informações a respeito da construção da ponte sobre o rio Jacuba, no bairro Chácara Panaíno. Requerimento 331/2014, que requer informações sobre as vielas sanitárias do município. Requerimento 337/2014, que requer informações sobre a implantação da rede de esgoto nos bairros Orestes Húngaro e Chácaras Recreio Alvorada. Indicação 837/2014, que indica a instalação de sarjetão e guia na Avenida São Francisco de Assis, próximo aos números 928 e 758, no bairro Vila Real. Todos os documentos de autoria do nobre vereador Edivaldo Souza Araújo. Os requerimentos estão em discussão. A palavra ao autor, o vereador Edivaldo. Senhor presidente, vereador Amida, nobres vereadores, ao público presente e aos internautas que nos assistem em casa. Eu gostaria de versar sobre o requerimento 331/2014, que requer informações sobre as vielas no município. Tenho feito algumas visitas em algumas residências e algumas pessoas me procuraram também aqui no gabinete devido ao problema das vielas. Tem moradores que estão perdendo móveis, adquirindo doenças, com alagamento das suas residências, devido a alguns imóveis que deveriam ter sido feitos as vielas. As pessoas, os moradores, muitas vezes não fazem de forma adequada, ou às vezes nem fazem. Isso vem trazendo alguns transtornos aos moradores. E alguns moradores têm feito o protocolo na prefeitura para que vá um fiscal até as residências e façam as vistorias, mas acaba não dando em nada. Então, são muitas casas com problema de infiltração de água devido às vielas. São muitos moradores sofrendo com essa questão. Então, eu gostaria de saber do Poder Executivo quais medidas que vão ser tomadas em relação a essa questão. Se há a possibilidade de montar
um departamento específico responsável para tratar os assuntos das vielas, né? Quais são as punições que cada munícipe deve receber por não cumprimento das leis no Código de Postura do nosso município. Eu fiz esses questionamentos aí, porque realmente tem muitas casas com problema de viela, casas trincando, época de chuva é aquele transtorno. Esgoto também agora, com o problema dos esgotos, que às vezes as pessoas fazem fossas no fundo dos quintais e isso está transbordando e entrando dentro das casas, dando mau cheiro. Então, eu acho que gostaria de pedir aqui, após ouvido o plenário, que o nosso governo tome uma ação mais radical nesse sentido aí, para que não venha dar mais prejuízo aos nossos munícipes. Dá uma parte, não, colega. Sim, nobre par. Esse documento, Vossa Excelência, vem de grande importância. Uma vez em que o vereador Gervásio também fez na sessão passada, né? E desde 2005 que esse vereador ouça reclamação, faz indicação, faz requerimentos. Precisamos até ver o secretário responsável aí pela pasta e chamar ele para ver se ele tem pelo menos uma contrapartida para sanar de vez essa situação. Porque todos nós vereadores aqui somos cobrados quando está essa questão de viela sanitária. Já deu confusão, briga, já deu Ministério Público, pessoas já perdeu móveis, pessoas já perdeu casa. Então, assim, não é fácil. É uma guerra que nós temos que travar aí com o Poder Executivo para ver se realmente essas pessoas usufruam dessas casas que não conseguem usufruir porque as vielas tomam conta através de umidade, salito e sujeira e mau cheiro. Era isso, nobre colega. Obrigado, nobre, por contribuir aqui para essa discussão. E é basicamente isso daí. Eu gostaria também de falar sobre o... Tá uma parte da sua fala, Sim, vereador, por gentileza. Acho que já fiz vários requerimentos em relação às vielas do município todo. Questão do Campo Verde, Rua 5, Rua 6, John Lennon também teve até reunião com o diretor da Sabesp, que eu estou sabendo lá. No Jardim Minda, Laranjeira. Eu não sei por que as empreiteiras vão lá, faz a rede de esgoto num lugar facinho, cara. Mas um lugar difícil, com autorização assinada pelo morador, eles não entram para fazer a viela, onde os moradores acabam 3, 4 ruas ficando para trás e eles não voltam para fazer a rede de esgoto aí. Então, eu gostaria de também poder estar assinando esse requerimento com o vereador. Ok, nobre. Está à disposição de todos os vereadores. Eu agradeço por ter contribuído. E eu gostaria de versar sobre o requerimento 337. Fala sobre a implantação da rede de esgoto no bairro Orestes Húngaro e Recreio Alvorada. Recentemente, tive a notícia de que até 2014, final desse ano, mais 6 bairros serão contemplados, a região ali do Nova Hortolândia, Vila Real, né, será contemplada com a ligação do esgoto. E eu não vi nada falando desses 2 bairros, Recreio Alvorada e Orestes Húngaro. Em 2012 foi prometido que naquele ano seria implantado a rede de esgoto nesses 2 bairros. Já estamos em 2014. Em janeiro fiz uma reunião no bairro, foi prometido pela Sabesp que em 2014 seria também concluído a ligação do esgoto. Já estamos praticamente no meio do ano e eu não estou vendo os trabalhos acontecerem. Então fiz esse requerimento perguntando, né, junto à Sabesp, o que falta para que realmente esse trabalho seja executado, se eles têm realmente manter esse prazo para 2014, que seja realmente cumprido. Eu fiz essas perguntas baseado nas informações que eu já tinha. Então, eu quero saber se realmente procede e se vai manter. Porque o povo na minha região lá vem sofrendo muito com a questão do esgoto, principalmente o Orestes Húngaro. As fossas já não suportam mais. Tem moradores jogando esgoto dentro dos bueiros, na galeria de água pluvial. Então, o bairro está praticamente insuportável de ficar, um mau cheiro muito forte, porque o sistema de limpeza de fossa não está sendo mais suficiente. Esvazia a fossa hoje, uma semana seguinte já está cheia novamente. O caso lá é muito crítico. Semana passada estive lá com o Alinar e andamos no bairro lá, 2 caixas de inspeção, fica transbordando esgoto 24 horas. Ele se comprometeu em estar um dia sim, um dia não, esvaziando essas caixas, porque alguns moradores já fizeram a ligação dos esgotos, alguns não, muitos fizeram indevidamente ligar os esgotos. E o esgoto não tem para onde ir. Então começa a transbordar nas caixas de inspeções, gera um lamaçal danado nas ruas, com mau cheiro, trazendo doenças e incomodando os moradores. Eu gostaria que
o nosso superintendente aí da Sabesp, que vem desenvolvendo um trabalho muito bom dentro da nossa cidade, sempre tem nos ouvido aí, toda vez que procuramos, ele sempre está disposto. Eu gostaria de passar esse requerimento para ele, para que tome ciência e, quem sabe, dê um ênfase aí mais na nossa questão do esgoto. E eu queria falar também sobre a indicação 837, instalação de guias na Avenida São Francisco de Assis. Está ficando bonito ali a entrada da nossa cidade, com o balão novo ali do Pague Menos, né, o canteiro em frente ao mercado, hoje estão relocando os postes que estavam no meio da rua. Aquela passagem ali ficou muito bonita. Mas terminando aquela passagem ali, da entrada do Horaciunga para baixo, está um pouco complicada a situação. Os pedestres não têm acostamento para trafegarem ali ao entorno da pista, né? Os comerciantes não conseguem fazer as calçadas porque não tem guia, então eles fazem a calçada, os carros vão subir no comércio e quebra toda a calçada. Então está muito feio e perigoso também. Então estou fazendo essa indicação para que o Poder Executivo tome alguma providência nesse sentido aí. São só esses documentos que eu queria apresentar hoje. Muito obrigado. Requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 336, que requer informações sobre a recolocação de poste do canteiro central da Avenida São Francisco de Assis, ao lado da praça. Requerimento número 338, que requer informações sobre o serviço de manutenção e pintura que vem sendo realizado nas UPAs 24 horas. Indicação número 839/2014, que indica plantio de palmeiras imperiais no canteiro central da Avenida São Francisco de Assis. Indicação número 840/2014, que indica a colocação de braço de luminária pública para poste próximo ao viaduto 17 de abril do Vila Real, tal como troca de lâmpadas queimadas em seu trajeto. Indicação número 850/2014, que indica encaminhamento de sugestões à MTU para monitoramento fora dos horários de pico da linha 699 Nova Hortolândia, Campinas. Todos os requerimentos e indicações são de autoria do vereador Marcos Antônio Panício, Mercadão. Requerimentos e indicações está em discussão. Com a palavra o vereador e autor Mercadão. Boa tarde, presidente, nobres vereadores, vereadora Mida, a todos os presentes aqui, quem nos assiste pela internet, aos funcionários da casa. O requerimento 336 é sobre a recolocação dos postes do canteiro central, ali da Avenida São Francisco de Assis, próximo à Igreja Católica, ali a Igreja Matriz, a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Desde aquele acidente que aconteceu com o caminhão lá, os postes foram tirados de lá por causa do acidente e as palmeiras também. Então, ali ficou um pouco escuro. E ali a gente sabe que nos horários que tem missas lá e a movimentação da praça também, que as pessoas usam lá, uma praça que ficou muito bonita, está sem a iluminação. Então, nós estamos pedindo aqui ao Poder Público, ao Executivo, que tome providências em relação a essa situação que está acontecendo lá na praça. E que esse acidente que aconteceu já faz mais ou menos uns 8 meses aí, ou mais. Então, é de suma importância para a população, para os frequentadores da praça e quem vai à igreja também, lá às missas também. O outro requerimento também é sobre iluminação pública, que é referente ao viaduto 17 de abril. Para quem não conhece, aquele viaduto que passa sobre a linha férrea e o córrego ali, que começa ali no balão do Migrante e vai até a região do Vila Real Continuação. E ali, muitas pessoas que vêm ao centro, que vêm ao supermercado, ao shopping, usam aquilo ali como travessia. E ali tem algumas lâmpadas e alguns postes que estão danificados. Lâmpadas queimadas, reatores queimados, e causa uma falta de insegurança para as pessoas que usam lá, os munícipes daquela região.
E eu venho aqui mais uma vez, eu acho que isso aqui é uma luta de todos os nobres pares aqui, falar sobre transporte. Falar sobre o transporte intermunicipal. O transporte municipal, houve um avanço, houve uma melhorada, estamos tendo monitoramento, mas o transporte intermunicipal, infelizmente, precisamos estar cobrando a MTU, estar cobrando a empresa para melhorar. Existe nos horários de pico, os ônibus estão passando no horário, passam lotado. Só que quando passa o horário de pico, as pessoas ficam 1h30 no ponto. Eu estou falando especificamente da linha 699, mas isso acho que se estende lá, companheiro, para o Jardim Amanda, para o Jardim Minda, Santa Clara, Rosolém, Nova América lá. Então, é na cidade. Então, tem que ter uma cobrança mais eficaz em relação à empresa sobre o ônibus intermunicipal. Já vi várias vezes aqui o vereador Negro falar da linha 696 também, que passa ali pelo Jardim Mina, Carmo Cristina. Quando passa no horário de pico, o ônibus passa lotado. Quando é fora do horário de pico, ele passa com atraso. Imagina um trabalhador que precisa ir à cidade de Campinas ou precisa resolver alguma coisa em outras cidades aqui da região, ficar 1h30 esperando o ônibus e o ônibus não passa. Isso já foi tema de debate aqui, já foi feita audiência pública. Houve-se uns avanços, mas no urbano, mas no intermunicipal, temos muito que cobrar a empresa e a MTU para melhorar ainda mais o transporte. Em especial, a linha 699, que é frequente. É frequente o atraso. Já tivemos problemas lá no terminal, onde um munícipe fez até boletim de ocorrência, porque não tinha ônibus. Precisou o bom senso de um fiscal tirar um ônibus de outra linha, colocar ali para atender aquela demanda lá para essa região aqui. Mas eu gostaria... colega. Sim. Para colaborar com a Vossa Excelência, o prefeito colocou os 6 ônibus, precisamos até ver com o secretário de Mobilidade Urbana se realmente esses ônibus estão circulando, né? Porque sábado agora tem uma senhora que veio aqui para o centro, atrasou um pouco e ficou no ponto 9 horas, esperou até meia-noite e teve que pagar um táxi para ir para o Jardim Amanda. Ouvi isso hoje lá dentro da UPA. Mulher nervosa, né? Porque eu falei que o prefeito colocou 6 novos ônibus, e tudo com GPS. Falou, então, vereador, vê aonde está esse ônibus, porque não está na linha, não. Tive que pagar táxi para poder chegar até o Jardim Amanda, porque estava escuro, estava só eu no ponto. Era isso. Obrigado, vereador. Obrigado pela contribuição. E a gente sabe que hoje os ônibus urbanos eles estão sendo monitorados via GPS. Até houve uma apresentação do nosso secretário de Planejamento Urbano, o senhor Marcelo Zanibon, toda a sua equipe, apresentou e lá a gente mostrou alguns laudos mostrando o funcionamento, como a linha estava funcionando. Então houve uma melhora. A gente precisa fazer uma adequação, precisa estar monitorando e cobrando, sim. Mas o intermunicipal, que é de competência da MTU, que é de competência da empresa, e nós, enquanto Poder Legislativo e o Poder Executivo, temos que estar cobrando. Então, eu gostaria da aprovação dos nobres pares aí, para aprovar esses requerimentos, essas indicações, que são de suma importância para os munícipes da cidade de Hortolândia. Os requerimentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 341/2014, que requer informações sobre o horário de trabalho pedagógico coletivo, HTPC. O requerimento é do novo vereador Cleuson Marques John Lennon. O requerimento está em discussão. Com a palavra. Com a palavra o autor, o vereador John Lennon. Senhor presidente, nobres pares, muito boa tarde novamente. Faço uso da tribuna para discorrer aqui sobre a questão da educação no município, já com os requerimentos aqui do vereador Valdeci. E aqui tem alguns companheiros que são professores, aí, João Pereira, Ananias. Trata-se de reclamações vindas de professores e funcionários das escolas e creches, recreacionistas, professores, coordenadores pedagógicos, relacionado ao HTPC, que é o horário de trabalho pedagógico coletivo. Esses professores que nos procuraram, eles falam do horário que, para eles, e conversando com alguns diretores,
fica complicado para quem dá aula, leciona em uma outra escola, se deslocar. Para muitos deles, eles acabam sendo penalizados. Outra reclamação que eles passaram a nós é que o assunto que deveria se tratar para planejamento de aulas acaba tendo, nas escolas, em algumas escolas, vereador Ananias, vídeos motivacionais, destoando do tema que deveria ser para a preparação do HTPC. Outro problema também constatado, presidente, eu gostaria que o senhor pudesse colocar no requerimento, é com relação às creches. As creches, as salas acabam sendo penalizadas, porque os professores de creche, eles não estão enquadrados na lei do 1/3. Logo, eles saem no horário de escola e aí o aluno fica com uma hora a menos. Então, se o senhor puder também colocar essa pergunta, por favor, no requerimento, que foram as reclamações. Já que os professores do ensino infantil, Fundamental 1, eles são inseridos no HTPC dentro da lei do 1/3 e acabam fazendo o HTPC fora do horário de trabalho. Vereador, me concede a parte. Claro, nobre vereador. E vem de encontro o documento que eu já apresentei na casa. É super importante esse documento que você acaba de mencionar, apresentar aqui na casa, em relação aos funcionários, que às vezes está supercarregado também, devido ao grande número de alunos que está hoje na sala de aula. Então, eu ajudo a reforçar aqui a audiência pública. Seria muito importante para a gente fazer a discussão na educação no nosso município. Vereador Valdeci, obrigado pelas palavras, contribuiu bastante. Nobres pares, então seria isso. Peço aí aos nobres a aprovação do requerimento. Muito obrigado, uma boa tarde. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. E a pergunta solicitada pelo vereador para estar anexando ao requerimento já foi passada à secretaria. Eles estão elaborando a complementação do recibo. Documento. E assim, senhores vereadores, encerramos a leitura e discussão e votação dos requerimentos. Nós temos no item 6, discussão e votação de 3 moções, no qual eu peço ao vereador Clodo que faça a leitura da primeira. Moção 46/2014 é uma moção de congratulações pela comemoração do Dia da Abolição da Escravatura. Esse documento é de autoria do novo vereador José Nazareno Gomes, o Zezé. A moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado por todos os presentes. Moção número 47/2014. Moção de congratulações pelos 35 anos da comunidade Santa Clara de Assis. A moção é do nobre vereador Cleuson Marques John Lennon. Está em discussão a moção. Não havendo orador, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Moção 48/2014 é uma moção de repúdio ao atendimento prestado pela unidade da CPFL no município de Hortolândia. Esse documento é de autoria do nobre vereador Valdeci de Jesus. A moção está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. E assim, senhores vereadores, encerramos a leitura e discussão e votação das moções. Eu quero justificar aqui a ausência vereadores Adailton de Sá, que ele teve problema de saúde, não pôde estar presente na sessão, do vereador Paulo Pereira Filho e também do vereador Regis, não estão presentes, que eles estão em convenção representando o nosso legislativo. Bom de ordem, presidente. Não, vereador. E a Vossa Excelência consultasse os nobres pares para que nós tocássemos a sessão sem intervalo regimental. Pertinente à solicitação do vereador, eu confirmo aos nobres vereadores, se concordam com a solicitação, permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovada. Tocaremos a sessão. Senhores vereadores, nós temos regime de urgência especial 3 itens. 2 itens de regime de urgência especial, no qual eu peço ao vereador Clodo que faça a chamada dos senhores vereadores. Ailton Sá dos Santos, Ananias José Barbosa, Aparecida Antônio Meira, Clemilda Pereira, Cleuser Marques de Lima, Clodomiro Benedito Gonçalves presente, Edmilson Marcelo Afonso,
Edivaldo Souza Araújo, Presente. Edivan Campos de Albuquerque, Gervásio Batista Posa, Jair Padovani, João Presente. Pereira da Silva, José Nazareno Gomes, Marcelo Ferrari da Presente. Silva, Marcos Antônio Panício, Paulo Pereira Filho, Regis Atanásio Bueno, Valdecir de Jesus Oliveira e Valdecir Alves Pereira. O item 1 é discussão única do projeto de lei 56/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão e subvenção social à Liga Hortolandense de Futsal. Com assinaturas necessárias para o regimento de urgência especial e pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 56/2014. Não havendo oradores, vai à votação simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Item 2. Discussão única do projeto de lei número 59/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de subvenção social à Liga Hortolandense de Futebol. Com assinaturas necessárias para o regimento de urgência especial e pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 59/2014. Não havendo oradores, vai à votação simples. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Nós teríamos três itens na ordem do dia, mas como os autores dos requeridos projetos não estão presentes, então ficam nesta sessão prejudicados, que seria votado e discutido na próxima sessão. Não havendo mais nada a tratar, nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a 16ª sessão ordinária de 2014, a realizar-se no dia 21, quarta-feira, às 14h30. Senhores vereadores, na quarta-feira, às 14h30. Eu peço aos senhores vereadores, por gentileza, aqui na sala de reunião, não é?